O Brasil vive uma crise de segurança pública. Isso não é exagero e também não é de hoje. As facções criminosas se internacionalizaram, seus chefes continuam mandando dentro e fora dos presídios, os índices de letalidade policial seguem altíssimos e o sentimento de desproteção dos cidadãos é generalizado. A população tem a sensação de que o Estado perdeu o controle do território e da situação. No Rio, operações policiais somam mais de 100 mortos em um único dia e seu único resultado efetivo de desestruturar o crime é nenhum. Em São Paulo, depois de 2 anos de queda, as mortes decorrentes de ações policiais voltaram a subir, um aumento de quase 12% em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A ouvidoria das polícias também registrou alta nas denúncias de execuções e ocultação de cadáveres ligadas a operações da Rota e do Choque. O país vive um cenário em que o medo virou rotina e a violência virou paisagem. E nesse vácuo de autoridade, o discurso da guerra contra o crime volta a ser apresentado como solução. Só que não é. O governo Lula perdeu 3 anos de chance de assumir o protagonismo nessa pauta, que já era urgente e estava ali, quicando politicamente. Aliás, logo que Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça, já se falava pelos corredores do Palácio que esse seria o grande tema de embate do governo com a oposição, tanto que Dino era convocado toda hora para depor lá no Congresso. Mas o governo federal escolheu um caminho mais tortuoso para sua principal estratégia de segurança pública, que foi o da alteração de leis e até da Constituição. E, em vez disso, cá entre nós, poderia ter priorizado agir com mais contundência nos limites do que a lei já permite e, quando agisse, certamente comunicar melhor essas ações. Um exemplo prático do que eu estou falando. Depois que a Operação Carbono Oculto veio à tona, aquela que tomou de susto a Faria Lima e o setor de combustíveis de São Paulo, que foi sequestrado pelo PCC, ficou muito claro que o governo e os órgãos federais têm sim uma estratégia no combate ao crime organizado e que ela passa prioritariamente pelo ataque ao fluxo financeiro das facções e que isso independe de alterações nas leis. Ao concentrar sua estratégia em novas legislações, o governo acabou refém de negociações no Congresso, esse Congresso. É o que acontece agora com o PL Antifacção, o projeto que foi criado pelo governo Lula para ser a grande resposta do Planalto ao avanço do crime organizado. Vale o registro aqui, vários especialistas em segurança pública elogiaram o projeto, disseram que ele vai no ponto certo, em muitas frentes necessárias para o enfrentamento da criminalidade. E são especialistas que não são vinculados ao governo ou à esquerda. O texto foi assinado por Lula e pelo ministro Ricardo Lewandowski, 3 dias depois da Operação Contenção, no Rio, a mais letal da história do Brasil. O projeto chegou ao Congresso com 5 eixos principais: atualizar as leis e, com isso, aumentar as punições, fortalecer as investigações e as polícias, asfixiar o dinheiro do crime, impedir a infiltração das facções no poder público e cortar os canais de comunicação dentro dos presídios. É uma proposta densa de quem entende que o combate ao crime precisa ser estratégico e respeitar o pacto federativo. O PL já previa penas mais duras, incluindo uma de 8 a 15 anos para quem domina territórios com violência, coação ou ameaça, e uma de 12 a 30 anos se houver homicídio cometido a mando de integrante da facção ou para o seu benefício. E neste caso, o assassinato também passaria a ser classificado como crime hediondo. O texto também prevê infiltração policial no crime, maior cooperação entre polícias, Ministério Público e Polícia Federal, apreensão e bloqueio de bens e empresas usados pelo crime e o afastamento de servidores suspeitos de envolvimento com as facções. E inclui ainda cooperação internacional e monitoramento controlado de presos.
tudo com autorização judicial, ou seja, tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Nada disso é brando, é racional. Só que, diante deste Congresso aí que temos hoje e de uma eleição presidencial a caminho, o PL antifacção acabou caindo nas mãos de um grupo político com uma visão muito diferente de segurança pública. O relator nomeado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, foi Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, ex-capitão da Polícia Militar, atual secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas e deputado bolsonarista com pretensões de disputar o Senado em 2026. Ele é também adepto de uma política de segurança baseada no confronto à bala, como deixou bem claro nas operações que conduziu na Baixada Santista e que deixaram 84 mortos. Derrite pegou o projeto de Lewandowski e o reescreveu. Ele foi até polido ao fazer isso. Escreveu assim no relatório a certa altura que, como um profissional de segurança pública, ele cumpre observar que o projeto original apresenta algumas soluções que, apesar de bem intencionadas, não atendem ao rigor que a sociedade espera. Fecha aspas. E que rigor todo é esse que Derrite propõe? As alterações propostas pelo relator são principalmente duas. Uma diz respeito a quem investiga e julga os crimes e os criminosos. A outra, a como vamos classificar esses crimes e criminosos. E isso faz toda a diferença na cara que a lei vai ter no final. Vamos entender melhor? Então, fica aqui comigo mais um pouquinho. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Toda terça eu tô aqui no Cá Entre Nós, fazendo alguma análise de política com vocês. Quase todo dia eu apareço também no Central Meio, nosso programa ao vivo, diário, com análises e entrevistas. Nas quartas eu também pinto no Dou-lhe Duas, meu bate-papo sobre assuntos os mais variados com a Pietra Príncipe. E tudo isso é de graça, aqui no YouTube. Mas o que sustenta o jornalismo que a gente faz gratuitamente são as assinaturas premium do Meio, que dão acesso ao conteúdo mais especial, aprofundado e caprichado que a gente produz, tanto em texto, nas newsletters, como em vídeo no nosso streaming. Então assine o Meio, são só R$15 por mês. O texto original do PL antifacção vai na mesma linha da PEC da Segurança Pública e insiste na noção de que é preciso coordenar esforços de cada unidade da federação no combate ao crime sob a batuta do governo federal. Essa é uma discussão antiga na área. A segurança ali na ponta, a que não trata de crimes federais e nem de fronteiras, é responsabilidade dos estados. E governador nenhum gosta de sequer debater uma maior influência da presidência da República no tema. Há argumentos para os dois lados. Quem defende esses projetos tende a ver o crime como um fenômeno nacionalizado e, nesse sentido, acredita que o governo federal teria mais condições de ver o todo e ditar rumos de enfrentamento. Quem os critica diz que há peculiaridades e dinâmicas locais que os estados são mais qualificados para compreender. E mais do que isso, que a autonomia dos estados estaria ameaçada caso os projetos avancem. A PEC da Segurança já enfrentava enorme resistência dos governadores de direita e tinha poucas chances de prosperar. O PL antifacção, por sua vez, tinha uma aceitação bem maior. Mas Hugo Motta resolveu dar esse presente para a oposição e entregou a relatoria para o Derrite. Um dos pontos que ele quer mudar e que já enfrentou uma grita é o das atribuições da Polícia Federal nas investigações das facções. Onde o governo federal falava em cooperação entre esfera federal e estadual, o relatório fala praticamente em subordinação. Bom, a reação foi tão forte que o Derrite já teve de ensaiar um recuo, então na versão atual do seu parecer, a Polícia Federal, que hoje tem autonomia para investigar crime organizado, passa a ter de comunicar previamente os governadores, os governos estaduais. A própria Polícia Federal soltou uma nota pública alertando que isso, abre aspas,
compromete o interesse público e enfraquece o combate a organizações criminosas, fecha aspas. E os policiais federais acrescentam que operações como a Carbono Oculto simplesmente não teriam acontecido sob as regras do relatório de Derrite. Mas há mais um ponto muito controverso. O relator propõe a equiparação das facções criminosas a organizações terroristas. Não formalmente, mas pelo que ele chama de equiparação funcional típica. Na prática, poderia ser possível, então, aplicar a lei antiterrorismo ao crime comum. Juristas como Walter Maierovitch e o promotor Lincoln Gacchia alertaram em reportagens da Folha, do Globo e aqui no meio também, que isso cria uma confusão jurídica perigosa e até riscos econômicos. Empresas estrangeiras, por exemplo, não vão querer negociar com países sob risco terrorista. Gacchia, que é uma das maiores autoridades no combate ao PCC, constrói o seguinte argumento numa entrevista que ele deu para a Folha. Abre aspas, ele diz assim: precisamos saber se a população, se o Congresso, se os especialistas entendem que, abstraído o problema de segurança pública no Brasil, que é gravíssimo, é o caso de banalizarmos um conceito de organização terrorista. O que o projeto fez foi igualar todas essas facções. Todas elas têm domínio territorial. Pode ser de um bairro, mas elas têm domínio territorial. O promotor está falando das 88 organizações mapeadas por um estudo da Secretaria Nacional de Políticas Penais. E do fato de que Derrite quer usar esse critério, o do domínio territorial, para equiparar com terrorismo. Só que na prática, isso torna o Brasil um país salpicado de terrorismo em tudo que é canto. E extremamente vulnerável tanto a sanções econômicas quanto a intervenções estrangeiras, como a que Donald Trump vem querendo empreender nos nossos vizinhos. O promotor complementa, abre aspas, não precisamos de uma lei de guerra, precisamos de uma lei que funcione em tempos de paz. Fecha aspas. Olha, gente, o cidadão que está sob o domínio do tráfico ou da milícia pode discordar, mas o fato é que o Brasil não está em guerra, não oficialmente, está em crise. E crises não se resolvem com politicagem eleitoreira. Tem gente séria que não é só do debate das questões sociais, de longuíssimo prazo, disposta a discutir como a gente pode sair dessa crise e a propor soluções práticas, sem partir para o populismo penal ou para a ideia de que bandido bom é bandido morto. É hora de a gente ouvir essas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem usar inteligência artificial? Não é já dei uma usadinha, já criei uma figurinha. Você trabalha com inteligência artificial? Inteligência artificial já resolve muita coisa da sua vida? Você domina as ferramentas de inteligência artificial? Eu sou só um dos professores do curso de IA do meio. A gente todo ano faz um novo e tá para sair a edição 2026, agora no final de 2025. Você vai aprender aqui tudo que você precisa saber com aulas super lúdicas, super divertidas, super mão na massa em todas as áreas de IA. Do modelo de linguagem mais fácil às animações mais sofisticadas. Não importa em que área de IA, não importa em que área é o seu trabalho, a gente vai ensinar para vocês. Olha, na boa, se você pergunta para alunos das edições passadas do nosso curso de IA, a coisa que você vai ouvir direto é o seguinte: não existe maneira melhor, mais fácil, mais direta de aprender a usar esse tipo de tecnologia. Então, se ela ainda te intimida, precisa. Vem.